e agora eu vou falar sobre mais 3 capítulos do livro 7, né, da obra do Espírito das Leis, do filósofo e político Montesquieu, certo? Agora vamos falar sobre a continência pública, né, a condição das mulheres e o tribunal doméstico romano, certo? Pois bem, lembrando que este livro são 17 capítulos, né, e eu vou mencionar aqui, tentar fazer alguns comentários sobre 9 capítulos, certo? Fazendo leituras e comentários sobre o livro, certo? Pois bem, o capítulo 9, na verdade, o capítulo 8, né, que se trata da continência pública, né? Vamos entender um pouco sobre isso, sobre essa continência pública, como Montesquieu via essa questão. Pois bem, há tantas imperfeições, né, ligadas à perda da virtude nas mulheres, né, toda a sua alma se degrada tão profundamente, suprindo este ponto principal que faz cair em tantos os outros, né. Então, os bons legisladores aqui exigiram das mulheres certa gravidade nos costumes. Aqui onde surgiu certas leis para as mulheres, né? Montesquieu ele vai mencionar algumas características sobre a mulher em si, certo? E vai mencionar no próximo vídeo que eu vou falar sobre essa questão da mulher como governante, como governanta, né? De uma nação, certo? Pois bem, ele vai dizer que baniram até o comércio, né, de galantaria, né, que produz o ócio, o que faz que as mulheres corrompam antes mesmo de serem corrompidas, que dá valor a todas as ninharias, né, e rebaixa o que é importante, e faz a todos assim, que se comportem segundo as máximas do ridículo. Aqui ele está falando que a mulher, pelo fato de ser mulher, né, tem essa tendência, né, a uma certa corrupção, né, as ninharias mais rebaixa e faz e leva ao ridículo, né? Então, entrando com senso crítico, né, a gente pode fazer a crítica que isso depende muito, né? Não é válido para todos, né? Sem dúvida alguma. Uma coisa que tem no livro da Imortalidade da Alma de Platão, né? Tem uma parte lá do livro que vai dizer que, em um modo que dê para entender melhor, não se deve julgar todos por conta de um, entende? Não se deve jamais jogar todos na fogueira por conta de um, nunca, né? Porque, assim, como ele já mencionou, se a gente for fazer um juízo, né? Então, cada caso é um caso, então deve ter um juiz para cada caso, né? Pois bem, o capítulo 9 que se trata da condição das mulheres nos diversos governos. Então, as mulheres têm pouca modéstia nas monarquias, certo? Porque, como a distinção das condições as atrai à corte, né, elas ali vão adquirir esse espírito de liberdade, né, que é praticamente o único ali tolerado. Nos estados despóticos, as mulheres não introduzem o luxo, mas são elas mesmas um objeto de luxo, devem ser extremamente escravas. Ou seja, ou seja no, estado, no estado déspota, a gente deve relembrar que a sua natureza e também a sua definição, como Montesquieu menciona, que é um tipo de governo que é regido por vontades e caprichos de um príncipe, entende? Diferente dos outros. Da monarquia, é um tipo de governo em que o poder soberano está nas mãos de um príncipe, porém, aqui é regido por regras e leis estabelecidas, entende? E o princípio ou melhor, a natureza da república, em que se divide em democracia e aristocracia, é que a democracia é o poder soberano nas mãos de todo o povo, né? E a aristocracia é o poder soberano nas mãos de uma parcela deste povo, certo? Então, aqui no Estado despótico,
Então, onde não há lei alguma, a única lei é o capricho, é a vontade que alguém tem. Então, a mulher seria como um objeto de luxo, entende? E nas repúblicas, como é que seriam as mulheres? Né? Aqui, na república, que ele vai falar aqui, a gente já vê semelhanças com a nossa democracia, certo? Que é o que? Nas repúblicas, as mulheres são livres pelas leis, né, e cativas pelos costumes. Né? Então, o luxo aqui é banido, porque quando houver muito luxo é porque a virtude está corrompida, né? Ou alguns princípios relacionados à virtude estão corrompidos, porque a virtude é a base desse tipo de governo, é a mola do governo, certo? Então, o luxo, né, nas repúblicas é banido e com ele a corrupção e os vícios, entende? Então, quando se há um vício é porque há uma falha na virtude desse sujeito, né? Então, Montesquieu vai dizer o seguinte, que nas cidades gregas, né, a virtude, a simplicidade, a castidade das mulheres eram tais que dificilmente se tenha visto um povo com melhor política. A simplicidade a gente deve lembrar, né, que ele, se não me engano, foi nas gravações passadas, no livro anterior, no seis, se não me engano, que trata sobre essa simplicidade, né? E se não me engano, ele fala sobre essas máximas, né? Quando a gente se voltar para as máximas antigas, né, dos povos mais simples, em vez daqueles povos que só queriam guerra. Porque esses povos simples, foi deles que surgiram bons costumes que vale sempre serem lembrados. Foi deles, pelos povos simples, pelos costumes simples que as cidades se constituíram, né, posso dizer. Então, onde não havia essa simplicidade, onde só havia guerra, só havia destruição e não construção de cidades, certo? Pois bem, agora o capítulo 10, que se trata do tribunal doméstico, né, romano. Então, aqui a gente tem uma noção de como associar, como que funciona mais ou menos o julgamento, né? Então, reunia o marido e os parentes, né, da mulher e julgava eles diante de todos, né? Então, esse tribunal preservava os costumes na república e os costumes preservavam o tribunal, né? Esses costumes, quando eu falo, por que os costumes preservavam? Porque esses costumes é baseado na virtude. A virtude é como ouro, né? É a base, o alicerce da república, entende? Então, se você tem bons costumes, então, associando um pouco com Aristóteles, se você tem bons costumes, você é uma pessoa virtuosa, né? Então, aqui devia julgar não só a violação das leis, mas também a violação dos costumes. Por que será, hein? Porque os costumes, como eu já mencionei, eles têm um certo fundamento na própria virtude, né? No princípio do governo. Então, para julgar a violação dos costumes, é preciso tê-los. Então, ninguém pode julgar uma coisa que não existe, ou melhor, se não me engano, foi até associando também com o que diz na Bíblia, né? Se não me engano, não lembro se é em Romanos ou é em Coríntios que Paulo vai dizer que só existe crime porque há lei, né? Se não houvesse lei, não haveria crime algum, né? Então, só haverá uma violação para ser julgada quando se há um costume. Ninguém pode julgar uma coisa que não há. Então, é preciso haver um costume para que nessa violação deste possa ser julgado, né? Então, Montesquieu vai falar de umas penas que são arbitrárias, né? Então, pois tudo o que se refere aos costumes, né, tudo o que se refere às regras da modéstia, dificilmente pode ser compreendido, né, no Código de Leis.
Entende? Então, aqui a gente já pode até pensar nessa divisão da lei e o costume, né? A lei é uma coisa mais formulada, né? Uma coisa escrita, formulada, como a gente vê, né? Uma coisa mais bonita, né? Não tirando a boniteza também dos costumes, né? Só que os costumes não é como a lei, né? São regras, né? Relacionadas à moral e tudo mais, à ética, né? A lei já apesar de ter fundamento nos costumes, né? Então, vamos dar uma continuidade aqui, né? É fácil definir por meio de leis o que devemos aos outros, né? É difícil nelas incluir tudo o que devemos a nós mesmos, né? Sem dúvida. Então é muito fácil você é, dizer que essa xícara é de fulano, né? Agora é difícil dizer se determinada coisa é nossa, entende? É como se houvesse uma brecha aqui um vazio que, vamos dizer, até que não se encaixa, pode-se dizer, né? Porque, como eu já mencionei em um poema dos que eu fiz, né? Que a palavra pode dizer muita coisa sobre alguma coisa, mas não diz tudo sobre essa determinada coisa, né? Então, se você escreve um poema sobre o amor, você está expressando uma subjetividade em busca de um determinado conceito sobre o amor, mas você não dirá tudo dele. Então é aquela questão, eu posso falar sobre isso, né? Posso falar dar vários conceitos sobre determinada coisa, né? Mas não falarei de tudo dela, né? Porque isso é uma subjetividade. Então, o tribunal doméstico ele vai mencionar aqui que o tribunal doméstico lidava com o comportamento em geral das mulheres, certo? Então, houve um crime, né? Então, havia um crime além da anima, admiversão, né? Sujeito de acusação pública, admiversão, ou seja, o adultério. Ele está falando aqui do adultério, que havia um crime além, né? Além uma acusação pública sobre o adultério. Ele deixou bem aberto isso aqui, continuando aqui, que na República a depravação das mulheres fazia suspeitar também a dos maridos. Aqui a gente pode estar com um ponto, um senso crítico, né? Que isso não é válido apenas para as mulheres e não para todas, como eu já mencionei, não deve jogar todos na fogueira por conta de um. Então, o que Montesquieu já diz, né? Todo aquele que está envolvido de paixões está sujeito à corrupção. Isso é válido para qualquer um sujeito, né? Pois bem, aqui a gente finaliza essa parte e vai ficar apenas mais dois capítulos, né? Que é os recursos e vantagens nupciais e a administração das mulheres, né? Nos tipos de governo, né? Então nos acompanha aí, se inscreve aí, dá sugestões aí, fica à vontade aí para comentar, tá bom? Então até a próxima, pessoal.